Entendeu? É fervoroso de espírito. Esse Apolo, gente, ele tinha grande conhecimento das Escrituras, conforme está escrito aí no versículo 24. Certo judeu chamado Apolo, 24, chegou a Éfeso, natural de Alexandria, era um homem eloquente, diz o texto, com grande conhecimento das Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus. Só que o texto diz, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Agora presta atenção nisso. Ele tinha conhecimento da Escritura. Só que o conhecimento de Apolo era um conhecimento limitado. Ele conhecia bem aquilo que lhe foi apresentado, mas ele não sabia nada mais além. Então o que acontece? Ele sabia até João, até o batismo de João. E aí o que acontece? Ele chega na sinagoga, o versículo 26 diz, ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila, quantos se lembram de Priscila e Áquila? Né? Priscila e Áquila foi aquele casal que Paulo encontrou lá em Corinto. Né? E eles se tornaram cooperadores do ministério de Paulo. Quando Priscila e Áquila ouviram, ele disse, esse moço precisa ser mais instruído. Olha o que é o discernimento, o que é a pessoa que conhece a palavra, vê outro pregar. Espera aí, essa pessoa, o conhecimento dela é impreciso, é falho. Né? O que Priscila e Áquila fizeram? Trouxeram o Apolo, levou para a casa deles, e diz o texto, que eles expuseram com mais precisão o caminho do Senhor. Está vendo? Então, Priscila e Áquila, lhes expuseram com mais precisão, com mais exatidão. Eles falaram, olha, o batismo de João, né, foi importante até certa altura. Depois veio Jesus de Nazaré. Apolo desconhecia, né, a obra consumada de Jesus de Nazaré, os efeitos da morte expiatória da cruz, o poder da ressurreição, nada disso, e consequentemente, a efusão do Espírito Santo. Apolo desconhecia tudo isso. Né? E Priscila e Áquila foram ensinar o caminho de Deus para eles. Depois Apolo vai para Corinto, ele aprende direitinho, ele vai para Corinto, onde tornou-se útil. Veja o versículo 27. Querendo passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ele quis ir para Acaia era a província romana, cuja capital era Corinto. Os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Repara que ele chega em Corinto. Eu quero fazer um parêntese para que vocês possam ver o seguinte. Esse Apolo, enquanto chegou em Éfeso, ele desconhecia o caminho de Deus com mais exatidão. Mas quando ele chega em Corinto, ele já se tornou útil. Mas olha o problema que gerou devido à personalidade dele. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. A igreja ficou dividida, porque a igreja fazia culto à personalidade. E Apolo era uma pessoa carismática. Apolo, ele era fervoroso. Apolo, ele era um cara eloquente. Né? E alguns dentro da igreja incorreram num erro de fazer partidos. Olha só o que Paulo fala no capítulo 3 de Corinto. Vamos analisar esse texto. A divisão na igreja de Corinto. Apolo passou por lá e trabalhou lá. Irmãos, capítulo 3. Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois o quê? E qual era a prova de que a igreja era carnal? Versículo 3 fala, visto que há o quê? Inveja e discórdias entre vós. Acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões humanos? E como que se evidenciava essa carnalidade? Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos,
por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. De modo que nem que planta alguma coisa, nem que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então veja que essa igreja, com todos os dons, com todos os carismas, com todas as manifestações espirituais que tinha, a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Carnal, em primeiro lugar, porque era uma igreja que fazia culto à personalidade. Ali haviam muitos apóstolos, entre eles Paulo, Apolo, Pedro também ministrou lá. E eles começaram a se dividir. Eu sou de Paulo, eu prefiro a maneira como Paulo prega, como Paulo ensina. Eu gosto das profundidades de Paulo. Vem outros assim, eu gosto do reteté de Apolo. Apolo é eloquente, Apolo é fervoroso, Apolo dá glória, Apolo dá pula no púlpito, Apolo é aquele que desce o fogo do céu. Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E porque Pedro é assim, Pedro é assado. Culto à personalidade, gente. Compreende? Culto à personalidade, como que se Paulo fosse fundamento, como que se Apolo fosse fundamento. Paulo combateu duramente essa divisão dentro da igreja, porque divisão é prova de carnalidade. Quando uma igreja está dividida, é uma igreja carnal. Uma igreja madura, uma igreja que está no Espírito, jamais ela vai se dividir por causa dos homens. Jamais. Ela vai sempre preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Apolo, pela personalidade que tinha, e talvez eu não possa afirmar isso, quem sabe ele cultivasse isso, né? Quem sabe ele também alimentasse isso? Não posso afirmar isso, entendeu? Só sei que Paulo bateu de frente quanto a isso, combateu essa questão da divisão dentro da igreja. Mas nessa altura, Apolo, ele já conhecia o caminho do Senhor com mais exatidão. Mas em Éfeso ele deu problema, antes de chegar a Corinto. Vamos voltar para Atos 19. E aí o texto nos fala, na sequência, no capítulo 19, o Apolo vai para Acaia, cuja capital é Corinto, e Paulo vai para Éfeso. Olha que interessante, porque eles não chegaram a se encontrar. Apolo estava em Éfeso, ele prega em Éfeso e vai para Corinto. Paulo chega em Éfeso, Apolo já tinha saído. Eles não chegaram a se encontrar ali, e depois eles foram se encontrar, mas nesse contexto não. Tanto é que Paulo teve que consertar algumas lambanças que Apolo fez. Vamos ver, Atos 19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo agora estava em Corinto, que ele saiu de Éfeso para Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso, onde Apolo estava, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, a pergunta de Paulo: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você pode imaginar uma coisa dessa? Tirou o Espírito Santo da mensagem, né? Eu nunca ouvi falar em Espírito Santo. Espírito Santo existe, né? Eu nunca ouvi falar, existe um tal de Espírito Santo. E Paulo respondeu: vocês foram batizados em quê, afinal de contas? No batismo de João, eles disseram. Quem é que pregou o batismo de João em Éfeso? Apolo. Então, esses dois aí, apesar de não estar claro no texto, mas como o texto que nós estamos lendo, dentro do contexto, diz que Apolo só conhecia o batismo de João, e na sequência diz que em Éfeso, aqueles 12 só conheceram o batismo de João, então, nós deduzimos que esses 12 foram fruto do ministério de Apolo. Olha que coisa, gente. Entendeu? Olha, aí eu quero realmente trabalhar isso com vocês, essa questão. Paulo diz: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. E Paulo então conserta, dizendo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando viram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar. Amados irmãos, o que nós podemos tirar desse texto? Esse texto está dizendo para nós o seguinte:
Não basta a pessoa ser eloquente, não basta ser fervoroso, sabe? Não basta... tem muita gente, você sabe qual um grande problema da maior parte das igrejas? É chegar para pessoas novas convertidas, tá? Chegar para um novo convertido e dizer... E só porque o novo convertido teve uma experiência, muitas vezes muito forte, liberto das drogas, entendeu? Da bruxaria, e já dizer que ele vai ser um pastor. Isso acontece demais, entendeu? Demais. Pode até ser que ele venha a ser, mas isso não significa que o testemunho forte vai levar alguém a pastorear ou a ensinar na igreja. E muitas vezes, só porque a pessoa tem a capacidade de mover um auditório, né, de emocionar as pessoas, que necessariamente ele é um ministro de Deus. Apolo, ele era tudo isso, fervoroso, eloquente, mas ele não conhecia com precisão as Escrituras, o caminho do Senhor. E um ensino falho traz problemas. Eu entendo, irmãos, que um dos problemas que a nossa igreja brasileira passa, não só a nossa igreja brasileira, mas a nossa igreja, a igreja na América passa por um problema de ensino da palavra. O ensino, ele não está correto. Em grande parte deles. Não está correto. As mensagens que a gente tem recebido, algumas teologias que a gente importa lá de fora, vem enlatada para nós aqui, made in USA, feito nos Estados Unidos. E a gente importa para cá, são teologias, entendeu? De sociedades capitalistas, né? De sociedades de consumo, entendeu? Onde tudo é rápido, tipo, 7 passos para você se tornar, entendeu? É tudo assim, tudo rápido, né? 7 passos para você se tornar sei lá, cara, o quê? Entendeu? Um crente super poderoso, né? 3 passos para a felicidade. Tudo é assim, tudo é fácil, né? Tudo é instantâneo, porque tudo é solúvel, entendeu? Você coloca, é tudo nesse café, já estou prontinho, botoga, entendeu? É McDonald's, é refeição rápida. Os crentes não querem ter o trabalho de se debruçar na palavra, de buscar na Escritura, de estudar, compreendeu? Mas tem que ser tudo muito rápido. Palavra que exige reflexão a gente não quer, porque ser espiritual significa não refletir muito, né? Ser espiritual é não pensar. Essa é a ideia que se tem, entendeu? Isso vai gerando crentes fracos, crentes desnutridos, crentes ignorantes, crentes que erram por não conhecer a Escritura. Compreendeu? Nós precisamos ser pessoas de reflexão, pessoas que examinam a Bíblia, pessoas que pensam. Não, eu estou falando aqui alguma coisa, vai, examina, lê. Eu estou citando um texto, examina para ver se é isso mesmo. Seja bereano, sabe? Mas, ao contrário, os crentes querem tudo rápido, entendeu? Qual é a grande mensagem que faz sucesso? Mensagem que faz sucesso é essa, né? 7 passos para a prosperidade. Todo mundo quer. Entendeu? Tudo é instantâneo, tudo é online, né? Daqui a pouco, gente, olha só o que eu estou te falando, hein? O IBGE deu agora um dado estatístico dizendo o seguinte, que está crescendo o número de evangélicos, tá? Que até professam a fé cristã, mas que não congregam em lugar nenhum. Esses crentes estão buscando na internet. Eu fico imaginando o seguinte, ele clica, ele pluga na internet, aí está lá, sua igreja virtual, né? Eu sou o seu pastor virtual, né? Mensagem que você quer ouvir, aperte 1 para a mensagem de prosperidade, 2 para a mensagem de cura, 3 para a mensagem de família, 4 para a mensagem de, entendeu? Emocional. Você escolhe, não é aquilo que Deus quer falar, é aquilo que você quer ouvir. E normalmente assim, 3 passos para isso, 5 passos para aquilo outro. Então, é isso que acontece, né? E esse problema, para mim, ele passa necessariamente pela questão da palavra. Está faltando entendimento. No púlpito, o povo perece por falta de quê? De conhecimento. E o texto em Oséias continua dizendo que a culpa é do sacerdote. O sacerdote não instrui o povo, entendeu? Então, isso é muito sério. Paulo teve um problema sério quando chegou em Éfeso.
Eu tenho a impressão que Paulo, se viesse aqui na igreja brasileira, ele ia dizer assim, puxa, essa igreja está 100% ok. Né? Igreja brasileira, tranquila. Né? O que você acha? Se em Éfeso ele teve problema por causa de doutrina, a pessoa, quando chegasse na igreja brasileira, e pior, né? Estão fazendo um monte de bobagem dizendo que Paulo que falou, não está escrito lá, que Paulo disse. Paulo assim, pelo amor de Deus, gente, eu não falei nada disso, não. Leia o texto dentro do contexto, eu não falei nada disso. Mas o que acontece é justamente isso, né? Atribui-se a ele, você pega texto fora de contexto, né? Por exemplo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ou não posso? Vou me jogar dali então, eu posso. Eu posso todas as coisas. Eu posso entrar então na concessionária, ou não é? Hein? Eu tenho um limite de crédito no meu cartão de 200 mil. Pô, o carro custa 90, ainda vai me sobrar 110. Deus proverá, irmão. Vai na fé. Escuta uma coisa. Olha para cá. Está provado, isso é dado estatístico, tá? As financeiras, esses bancos que financiam compra de automóveis, eles resgatam os carros que não podem ser pagos, né? Está provado. A maioria dos carros está escrito assim, tem um adesivo no plástico dizendo assim, esse foi Deus que me deu. Nos carros devolvidos. O cara comprou e agiu em cima de um texto bíblico que não queria dizer aquilo de jeito nenhum. Entendeu? Lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse foi Deus que me deu. Eu prefiro o seguinte plástico, é velho, mas é meu. É velho, mas está pago. Não é não? É velho, mas está pago, né? Olha lá, eu nunca vi plástico, esse foi Deus que me deu, entendeu? Na variante 77, caiu nos pedaços. Ninguém bota isso. O cara vai botar o quê? No carro novinho, tudo bonitinho lá. Esse aqui foi Deus que me deu. Por quê? Porque dá status. Você chega na igreja, se você está de carrão, aí, aquele irmão ali é abençoado. Poxa, esse irmão é poderoso. Esse irmão aí está na bênção. Está entendendo? É a mentalidade que se tem. É claro, irmãos, que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. E não há nada de errado em a gente ter um carro legal. É desejável. Porém, isso não pode ser medida da bênção. O índice da bênção não está na posse. Isso não tem parâmetro bíblico para isso. O índice da bênção está numa vida com Deus. Está no relacionamento com Cristo. Entendeu? A bênção não pode ser medida pelo ter, mas ela deve ser medida pelo ser. Ok? Essa é a mãe que o Senhor me deu. Bota um plástico nela. Só não pode devolver depois, hein? Pega uma aguinha para mim, por favor. Então, irmãos, olha só. Então, ao chegar em Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo, nem sequer. Olha como é que o ensino de Apolo era falho. Foram batizados no batismo de João. O batismo de João é um batismo que tem a ver com uma outra aliança e não com a nova. Então é problemático isso, o ensino errado no púlpito, gerando pessoas doentes, o povo lá não tinha recebido. E aí, alguns usam esse texto para dizer, o Espírito Santo ele vem como uma segunda bênção, como uma segunda experiência. Esse texto não está dizendo isso não. Esse texto está dizendo que aqueles 12 discípulos, eles não tiveram a experiência com Cristo porque a mensagem não foi completa. Eles precisavam de ouvir. Então Paulo foi lá, pregou, eles foram batizados em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Ali eles nasceram de novo. Ali eles tiveram a experiência, consequência de um ensino errado, que Paulo foi lá em Éfeso para consertar. Versículo 8. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Olha só, qual era o assunto de Paulo? O reino de Deus. E mais uma vez ele está na sinagoga, né? Ele sempre prega primeiro na sinagoga. E o texto continua dizendo, mas como alguns deles endureceram e mostraram-se descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade,
Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Paulo agora está na sinagoga, ele começa a ministrar. E ao contrário do que muita gente pensa, Paulo não era um sucesso. Entendeu? Pelo contrário. Pelo menos diante dos homens. A palavra dele gerava endurecimento de coração em muitos. Muitos resistiram à palavra dele, muitos fecharam o coração. Em vários textos você vê que ele é expulso. Né? Ele tem que sair correndo, porque gerou raiva, gerou indignação. E nesse texto diz que, no versículo 9, alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho. Eu quero reforçar isso no coração dos irmãos. Deus não nos chamou para sermos um sucesso. Deus nos chamou para sermos fiéis. Eu hoje estava lendo num blog um artigo do bispo Walter McAllister, que é o filho do bispo Roberto McAllister, que é o fundador das igrejas de Nova Vida. Um artigo muito bom, onde ele dizia o seguinte, que essa coisa de igreja pequena, entendeu? Igreja pequena, igreja... Hoje, como existem igrejas muito grandes, o neopentecostalismo gerou mega igrejas, a igreja do espetáculo, a igreja do show, a igreja da... O que acontece? As congregações menores é como se elas não tivessem a bênção, o mover de Deus, o fluir de Deus. Não é verdade? Ele está dizendo que isso é por engano, né? Que isso é um engano muito grande, mas muito grande mesmo. Entendeu? Porque não é o tamanho da igreja que vai medir, né, a bênção do Senhor, e sim a fidelidade, né, dos seus pastores, a fidelidade da sua membresia, né? É aí que a gente vê a bênção. E Deus nos chamou para ser fiéis, como Paulo, né? E aí Paulo provocou esse endurecimento no coração da comunidade lá da sinagoga. Então, o que Paulo faz, irmãos? Se afasta deles e separou os discípulos, instruindo diariamente na escola de Tirano. Olha que interessante. Olha como Paulo é flexível, né? Ele viu que na sinagoga ele estava malhando em ferro frio. Malhando em ferro frio. A coisa não estava funcionando. O que ele resolveu fazer? Onde que eu posso ir pregar essa palavra? Um filósofo chamado Tirano ensinava num determinado lugar, chamado na Bíblia de escola de Tirano. Ele foi ensinar a palavra aonde se ensinava filosofia. E ele foi. Entendeu? Será que tem gente que torce e diz assim, poxa, Paulo é carnal pra caramba. Onde que Paulo foi flexível, gente. Entendeu? A palavra de Deus pode ser pregada em qualquer lugar. Compreendeu? Qualquer lugar. É a palavra que vai santificar o ambiente. Então, a gente tem que ser sal e luz, é lá na universidade, né? É lá no ambiente de trabalho. Aonde está o Filho de Deus, a bênção chega ali, não é verdade? E lá na escola de Tirano ele está compartilhando o Evangelho. E diz o texto que ele ficou lá quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Então, Paulo, eu quero aprender com Paulo, porque Paulo é altamente flexível. Entendeu? Altamente flexível. Ele sentiu que está malhando em ferro frio naquela dada situação. Ele disse assim, qual é a outra porta? O Senhor abriu. Né? E durante 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, verso 10, ouviam a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, olha que interessante, gente. Por intermédio de Paulo, versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários. Naturalmente, se refere a esses 2 anos que ele estava na escola de Tirano. De tal forma que os lenços e aventais, ou panos que haviam tocado nele, eram levados aos doentes. E as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam deles. Maravilhoso, né? Os aventais de Paulo, a roupa de Paulo. Agora veja, aconteceu também
que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. Vamos ver se dá certo. E os que fizeram isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Que situação, né, gente? Que situação. Vamos analisar. Aqui nós temos manifestações sobrenaturais. Paulo, ele está fluindo, né? A vida de Jesus está manifestando nele. E era de tal forma que os lenços dele, tá, as pessoas pegavam e levavam para colocar sobre um corpo doente, sobre alguém que estava possesso. O possesso era liberto, o doente era curado. A unção do Senhor impregnou aquele lenço, aquele tecido que Paulo usava. Mas veja, que Paulo não fez nenhuma campanha não, hein, gente? Não teve nenhuma campanha do lenço ungido, ele nem cobrou 1 centavo pelo lenço. Tá certo? A Bíblia diz que isso aconteceu, né? Da mesma maneira, Jesus cuspia. Quantos conhecem o texto? Hã? Tem até uma igreja, né, que se chama Igreja Evangélica Pentecostal, o Cuspe de Cristo. Já ouviram falar nessa? Existe, eu não estou brincando não, que eu não ia brincar. Está registrado em cartório. Tem esse nome, o Cuspe de Cristo, né? Eu fico pensando, né, se tem essa prática, né, de chamar as pessoas à frente, os ministros dão aquela cusparada no barro. Que Jesus fez isso, funcionou. Se fizer isso funcionar, glória a Deus, né? Mas se não funcionar, o processo. Não é verdade? E aí o que acontece? Paulo, ele está manifestando essa glória toda. E os filhos de um sacerdote chamado Seva estavam observando, né? Eu estava lendo a respeito desse texto, pesquisando, e eu li um comentário que diz o seguinte, que muito provavelmente eles não eram filhos, esse homem Seva não era um sacerdote, mas se passava por um sacerdote, entendeu? Para exorcizar espíritos, mas eram exorcistas, né? E esses rapazes, vendo Paulo ministrar, Paulo expulsar demônio, eles disseram assim: caramba, vamos fazer a mesma coisa que ele, e nós estamos feitos na vida. Esse negócio de fazer da fé um mercado não é de hoje. E aí o que eles fazem? Vem um endemoniado, né? E os camaradas, eles dizem o seguinte: eu vos expulso, falando para os demônios, eu vos expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para a cara dele e falou assim: Jesus eu conheço. Desceu ao Hades e tomou a chave lá da garra do maioral dele lá. Paulo eu também sei, porque está crucificado com o mesmo Cristo que eu conheço. Mas e você? E você? Quem é você? Sou Johnny e sou o quê? O servo do Senhor. Ô, glória! Vamos aplaudir o Senhor. No dia que você mudar de jeito, Johnny, vai ficar sem graça, hein? Não pode mudar de jeito, não. Aí, olha só, gente. Em nome de Jesus, quem Paulo prega. Em outras palavras, ele estava usando o nome de Jesus como um amuleto. Amuleto. Uma coisa mágica, né? Como que se eu... tipo assim, sim, salabim, né? Sim, salabim, bim, bim. Né? Ou então, abracadabra. Uma palavra mágica,
né, que vai trazer vai fazer alguma coisa acontecer. Eu estou desconfiado que isso não acontece no nosso meio, não. Eu estou desconfiado que qualquer coisa, o camarada fala no nome de Jesus. Coisa mais assim, banal que você possa imaginar. Está entendendo? Por exemplo, quem pode me dar um exemplo aí? A passar debaixo da escada. Nós vamos passar debaixo da escada. Em nome de Jesus, eu vou passar. Não vai acontecer nada, não. É como se fosse um amuleto. É como se fosse uma pirâmidezinha de cristal em cima da mesa. Qualquer coisa é o nome de Jesus. Só que a palavra também diz que a gente tem que santificar o nome dele, não é não? Ou seja, o nome de Jesus, ele tem que ser santificado. Eu não posso ficar qualquer coisa, entendeu? Dê uma topada na pedra. Bom, pelo menos, né, você falou, ai Jesus. Pelo menos, né? Mas qualquer coisa a gente fala, gente. E a gente usa assim o nome do Senhor de maneira muito vã. Está entendendo? O nome de Jesus na nossa boca tem que ser fruto do nosso relacionamento. Os filhos de Seva não tinham nenhum relacionamento, porque conhecer é relacionar. Conheço Jesus, conheço Paulo nesse sentido, eu sei quem é, e vós quem sois. Você conhece Jesus? O nome de Jesus na nossa boca tem que ser fruto do nosso relacionamento com Ele. Passaram vergonha, né? Passaram vergonha. Tem gente que vai expulsar demônio. Eu conheço cada história, gente, disso, não sei se é verdade, não. Você já ouviu essas histórias assim? Que o demônio chegou... Essas histórias, né? E acontece mesmo, entendeu? Agora, tem dois extremos, né? Por exemplo, eu acho que lugar de culto, de adoração, entendeu? Não é lugar de ficar invocando o nome dos demônios, não. E se aparecer um endemoniado aqui, a gente tem que levar ele para bem longe daqui. Leva lá para fora, porque vai acabar com o culto. Vai virar um espetáculo. Todo mundo para poder ver a atração, né? A atração da noite. Nada disso. Nós não podemos deixar isso acontecer. Graças a Deus, isso aqui não... Porque a gente nem dá margem para isso. Quando a gente percebe assim, começa a vir um... Assim, né? Mas com essas histórias assim, né? Você gosta da igreja tal? Não. Você gosta da... Não. E da tal? Gosto. Por quê? Porque lá me dá oportunidade. Tem oportunidade, lá tem oportunidade. Aqui não pode ter oportunidade para esse bicho, não, entendeu? A gente tem que... O Senhor Jesus tem que ser o centro da reunião. E se tiver uma necessidade de estar ali, tá causando perturbação na mente da pessoa, a gente leva, arrasta lá para dentro, entendeu? Vou chamar o irmão Leonésio. Né? Uma imposição de mãos. Mas com essa história de um diácono chamado Manuel Paraíba. Quando já viram a história do Manuel Paraíba, gente? Manuel Paraíba é o seguinte, que é um nordestino, o cara é grosso, bruto, mas um diácono, servo do Senhor, mas que aquele jeitão branco, bom, né? E aí então é o seguinte, entendeu? O camarada estava lá e ele sentiu que era sem vergonha, porque existe demônio, tem carmônio, né? Tem carmônio, tem demônio, tem as duas coisas mescladas, né? Aí ele disse que estava lá, né? Eu mais conto com a graça, que essa graça para contar essas coisas é ele que tem, né? Ele que tem essa unção. Mas aí eu disse que o Manuel Paraíba chegou e falou assim: igreja, fecha os olhos, igreja. E começa a orar. A igreja fechou os olhos e disse assim: sai demônio. Enquanto a igreja fechava os olhos para orar, ele: sai demônio. História de Márcio. Depois você pergunta, que ele tem um monte. Acho que ele deve até gravar um CD com as histórias de Márcio Fernando. Ele tem um monte. Bom, então, levaram a surra porque o nome de Jesus não é amuleto. Não é amuleto. Queridos, então vamos agora para 17. Atos 19 e 17. E esse episódio, que episódio?
a surra que aqueles meninos levaram, né, se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público. Olha que efeito que teve, né? O efeito, caramba, então a coisa é séria mesmo, não é já em nome de Jesus em quem Paulo prega. Você tem que conhecer esse nome. E os demônios se submetem. Muitos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Gente, vocês não fazem ideia. Olha, o temor se apoderou de todos, começaram a se arrepender, a confessar publicamente seus pecados. E no mundo pagão, onde a Bíblia não é o livro, eles vão ler o quê? Livro de bruxaria, de ocultismo, de magia negra. Aquelas pessoas ficaram debaixo de um temor tão grande. Olha, isso é que é avivamento, né? Os bruxos, os ocultistas pegaram seus livros caríssimos. Diz o texto que somados davam 50.000 moedas de prata. Talvez você não saiba, mas eu coloquei ali. Uma moeda de prata é um dia de trabalho de um trabalhador braçal. 50.000 moedas de prata são 50.000 dias de trabalho. Que convertido isso em anos, dá mais de 200 anos de trabalho. Trouxeram toda aquela porcaria do inferno, aqueles livros de magia, e queimaram em praça pública, em Éfeso. Que tremendo! Que tremendo! Isso é avivamento. Isso é avivamento, né? Deus arrancando as pessoas das trevas, trazendo para a luz. Isso aí. Fala no microfone aí que está gravando. Não tem nenhum ligado não, né? As trevas foram desmascaradas, né? Exatamente. E aí, amados, 200 anos de trabalho, que coisa, né? E a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Vamos continuar lendo. 21. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia, 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. E aí, irmãos, é que nós estamos caminhando agora para a última parte do livro de Atos, né? Paulo, ele faz um esforço tremendo para chegar em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, ele é preso lá, né? Ele é interrogado pelo rei Agripa, né? Depois ele é interrogado por Festo, ele vem para Roma. E o capítulo 28 termina com Paulo em Roma, né? Mas não narra a morte de Paulo, entendeu? E, como eu disse no início, a tradição cristã nos fala de uma quarta viagem missionária que não está em Atos. É tradição cristã, é dito que Paulo teria chegado até na Espanha, né? Essa quarta viagem missionária teria sido feita na Espanha, onde o evangelho entrou com força. Que o evangelho chegou na Espanha nós sabemos, mas... E essa quarta viagem é relatada em alguns livros históricos da igreja cristã primitiva, né? A Carta de Clemente fala dessa viagem de Paulo, mas não consta em Atos. Vamos seguindo. Versículo 23. Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Talvez a sua versão diga Diana, né? Templo de Diana. E é a mesma entidade. Diana para os romanos, Ártemis para os gregos. É a mesma deusa. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que desse negócio nos vem a prosperidade. E essas coisas, vendo e ouvindo
que não só em Éfeso, mas que em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos pelas mãos humanas. E não há somente o perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem, presta atenção, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ou seja, irmãos, trata-se do maior templo, de um dos maiores templos do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis. Tá? Era uma maravilha do mundo antigo, em termos de arquitetura. Para você ter ideia, esse templo ele tinha 130 metros de comprimento, tá? Por 67 metros de largura, por 130 de comprimento. Você pode até calcular aí a área, né, desse templo. Tinha 127 colunas de mármore branca, com 19 metros de altura cada coluna. Era um templo colossal, né? Era um templo magnífico, grande, né? No santuário interior do templo, uma imagem de muitos seios. Essa Ártemis, ela, não sei se você já viu a imagem dessa Ártemis ou da Diana. Eu até cheguei a encontrar na internet, mas não deu tempo de eu colocar, para vocês verem. Tem vários seios na imagem, vários. É uma imagem de muitos seios, né? E é dito que essa imagem teria caído do céu. Mais à frente no texto você vai ver isso, né? Divulgou-se essa lenda de que essa imagem veio direto do céu e caiu na cidade de Éfeso. E aí, então eles fizeram um templo colossal para adoração a essa Ártemis. Detalhe, a mensagem de Paulo começou a incomodar. Primeiro, todos os livros de feitiçaria são queimados. Não é isso que diz o texto lá? Né? Houve um arrependimento na cidade. O pessoal que ganha dinheiro com idolatria, gente, você pode imaginar, aqui no Brasil mesmo, né? Comparação, a grosso modo, Aparecida do Norte. Tem gente ganhando dinheiro com aquelas peregrinações lá? Quem fabrica vela? Ganha. Quem fabrica em miniaturas? Terços. Essas coisas todas, ganha dinheiro. Você imagina, se eu e pastor Márcio, a gente chega ali, cheios do poder de Deus igual Paulo, e a gente começa a pregar, e de repente o pessoal começa a quebrar essas coisas todas. Será que aquela galera que ganha dinheiro com a idolatria fica feliz? É isso que começou a acontecer lá. Simplesmente Paulo, onde ele chegava, gente, está escrito lá, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Onde esses homens chegavam, uma revolução acontecia. Os alicerces mexiam, né? Essa que é a verdade. Pô, eu apanhava muito. Mas tinha que ter muito poder de Deus para suportar tanta coça, né? Nudez, perigo, fome, espada, tá entendendo? Picada de cobra, a gente vai ver isso mais à frente. Foi picada de naufrágios, apedrejamentos. E aí Paulo, você vê que Paulo, a mensagem dele foi tão impactante que começou a incomodar demais da conta. E aí você vê no versículo 25, no versículo 24, assim: certo ourives, chamado Demétrio. Quem é ourives? Ourives é que ele trabalha com ouro, com prata, né? Chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu, estava preocupado, bem como os artífices da obra dos semelhantes, e disse: senhores, bem sabeis que desse negócio vem o nosso lucro. Desse negócio vem a nossa prosperidade. Estão vendo aí e ouvindo, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos pelas mãos humanas. E não há somente perigo que o nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída de sua majestade, aquela que em toda a Ásia e o mundo adoram.
Ao ouvirem isso, olha a confusão que teve, gente. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: grande é a Ártemis dos Efésios. Eles ficaram incomodados. A cidade encheu-se de confusão. E todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram, por motivos óbvios, né? Iam bater nele. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia. Olha que engraçado. E a maior parte deles nem sabia por que motivo havia se reunido. Pode rir, gente, é engraçado mesmo. Ou seja, a galera gosta de uma confusão. Está todo mundo gritando. Eu estou gritando também, mas você está gritando por causa de quê? Eu nem sei por que eu estou gritando. Exatamente isso que está escrito aí, cara. O pessoal gostava da confusão, né? Aí arrastou lá, todo mundo gritando, gritando, gritando. É um speed de confusão. Mas a gente está gritando por causa de quê mesmo, hein? Eu também não estou sabendo, não. Vamos esperar que alguém explique o que está acontecendo aqui nesse lugar. Aí o texto continua dizendo: então, tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a voz durante quase 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Imagina, gente, 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Grande é a... 2 horas, direto. Imagina a confusão. E aquilo ali, na verdade, também foi um ato de adoração a essa deusa, né? Foi um ato de adoração a essa deusa. Eu soube que não faz muito tempo, teve uma caravana de crentes que foram a Éfeso e durante 2 horas disseram que grande é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Isso aconteceu mesmo, eu soube disso, que tiveram em Éfeso e naquele território onde se disse que grande era Diana, irmãos, durante 2 horas, sem parar, declarando que grande é o Senhor Jesus. E aí, queridos, quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse, ou seja, pelo menos 2 horas depois, né? No mínimo, homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é o que, gente? Lê enquanto toma um pouco d'água. É o quê? Leia alto. Não, leia mais baixo, gente, por favor. Está muito alto desse jeito. Um pouco mais baixo do que os Efésios. Vai. Está vendo? A tua versão diz imagem que é o de Júpiter? De Júpiter? Eu vou pesquisar como é que está no original. Aqui tá, a minha está Ártemis da sua imagem que é o do céu. Como, dona Maria? Mas ele já... eu creio que, na verdade, antes dos planetas serem conhecidos, os deuses já eram adorados. Depois, quando foram conhecidos, associaram o nome, né? Porque Júpiter era um deus romano. Entendeu? Então, veja aí. Esse texto diz o seguinte. Primeiro, que a cidade de Éfeso era guardiã do templo. Olha que coisa, hein? Aparecida do Norte. Entendeu? Guardiã do templo de Aparecida. Era um QG mesmo da idolatria. Tá? O quartel-general. E mais, essa imagem era tida de tal santidade que ela estava... porque ela tinha caído do céu, segundo eles, segundo a tradição deles. Visto que essas coisas, versículo 36, visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Esse é o escrivão da cidade falando. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules,
que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma coisa, outra coisa, isso vos será, será resolvido numa assembleia legal. Pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum para que possamos justificar essa aglomeração. E tendo dito isso, aconteceu o quê? Acabou a confusão. Cada um foi para sua casa. Quer dizer, como que o Evangelho, como que a palavra de Deus, ela incomoda as estruturas estabelecidas? Esse, para mim, é o ponto aqui. Como que o Evangelho é altamente revolucionário? O Evangelho é altamente revolucionário. A mensagem do Evangelho, ela toca. Por quê? Porque ela trata de um outro reino, gente. Paulo, ele anunciava o reino de Deus. O reino do alto, do céu. Não era o reino terreno, cujas potências eram outras. Paulo estava falando do reino de Deus. Então, quando ele trazia a pregação do reino, mexia nas estruturas de poder, nas estruturas econômicas. Ali se ganhava dinheiro em cima da ignorância. Entendeu? Por exemplo, tem lugares do nosso Brasil aonde existe ainda mão de obra escrava. Vocês sabiam disso? Existem lugares no Brasil ainda existe mão de obra escrava. Existem lugares no Brasil onde o trabalho infantil é explorado. Se o Evangelho, num lugar desse, não questionar isso, não é a palavra de Deus para esse lugar. Porque a palavra de Deus, ela tem que trazer a justiça de Deus. Então ela vai incomodar. Vai mexer com essas estruturas de opressão, com essas estruturas de injustiça. Porque Evangelho, gente, não é isso que a gente está ouvindo aí, não. O negócio de vir buscar minha bênção. O Evangelho traz a justiça de Deus. Ele traz o reino de Deus. O que é o reino de Deus, afinal de contas? Em Éfeso, o reino de Deus passa por destronar a idolatria. Paulo foi lá e pregou, e incomodou. Né? Então, a nossa pregação não vai agradar a todos. Podem ter certeza disso. Ela vai ser altamente confrontadora com as estruturas estabelecidas. Não é? Porque Deus nos chamou para sermos um sucesso, amém? Só que Deus nos chamou para ser um sucesso, amém? Deus nos chamou para sermos o quê? A gente está no automático, né? Hã? Deus nos chamou para sermos um sucesso, amém? Então, oi? Sucesso diante dos homens. Sucesso diante dos homens, agradar plateias. Entendeu? Deus nos chamou para sermos fiéis, agradar a Ele. Se estiver fazendo sucesso com Deus, se Deus disser assim, olha, você é um sucesso. Tá jóia. Agora, tem muita gente fazendo sucesso diante dos homens e está reprovado. Aí não dá. Atos capítulo 20, já vai mudar o assunto. Está dentro da terceira viagem, mas Paulo ele parte para Macedônia. E aí a gente vai continuar na aula que vem. A terceira viagem missionária, tá bom, queridos?